Olá, canal Crescendo na Graça, eu sou o evangelista Fabiano e hoje nós vamos estar falando aqui sobre um pouquinho da história, né, hebraica e o dia em que um leão matou o profeta porque ele foi desobediente à palavra de Deus. Mas antes, pedir para você se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe, venha fazer parte, nos ajude a crescer essa obra, né? E nos ajudando, compartilhando ali no teu Facebook, dando essa força para nós e Deus estará então também lhe abençoando. Venha nos ajudar, venha fazer parte do Crescendo na Graça. Você já faz parte aqui da nossa família, que Deus possa abençoar. Mas vamos direto ao ponto. Livro de Reis, palavra de Deus sempre aqui no canal, em primeiro lugar, né? Livro de Reis, capítulo número 13, vai contar uma história. Se você quiser acompanhar a história em casa, é bem legal, né? Essa passagem se passa logo após o reinado de Salomão, né? Quando Salomão, depois que morre, acontece ali a separação das tribos, né, de Israel e uma tribo, duas tribos na verdade seguem a casa de Davi, né, que sobre o reinado de Roboão, duas tribos, Judá e Benjamim, seguem então a casa de Davi. E a casa de Israel, de Jeroboão é seguida então pelas 10 tribos de Israel. Dito isso, Jeroboão reina sobre Israel, só que Jeroboão tem uma preocupação de que não queria que o povo fosse sacrificar em Jerusalém, por ser um território então dominado pela casa de Davi, mesmo que fossem irmãos, mas ele não queria que o povo fosse até lá, então ele edificou altares em Dan e também em Betel, né, para que o povo fosse ali adorar. Detalhe, sem a ordem de Deus, né? E colocou outras pessoas a sacrificar, não eram levitas, né? Então já estava fazendo tudo ao contrário, sem permissão divina. E aí Deus envia um profeta, né? E de Judá até Betel para que levasse um recado de Deus ali até Jeroboão, né? E quando, até que é interessante essa história, né, que Jeroboão tá ali sacrificando, ele fica, ele tem problema com a sua mão, se você quiser acompanhar essa história, é uns versículos antes ali, muito bonito, né? E, e o profeta então defere contra as palavras de Deus, contra o altar, porque Jeroboão também estava já sacrificando aos altos, né, a ídolos, e o Senhor não estava se agradando. Mas a história que nós vamos falar aqui é sobre esse profeta que Deus envia ele de Judá até Betel, né? E Deus diz para ele que pelo caminho que tu irás, tu vai por ele, não volta por ele, de lá tu não comereis pão, nem bebereis água, até que cumpre a tua missão. Foi essa a ordem do Senhor, né? E para que ele proferisse aquelas palavras ali contra o rei Jeroboão. E o profeta fez, então, né, esse trabalho, foi lá, proferiu, Deus operou, segundo estava dando tudo certo, né? E ele já estava vindo por outro, retornando por um outro caminho, e para, então, né, para descansar, segundo ali a história conta, né? Só que nesse momento ali, havia em Betel um profeta velho, né, já avançado em dias, e seus filhos contaram para o profeta tudo o que tinha acontecido, né? Ali em Betel, o rei estava ali, né? E contaram para o profeta como Deus havia agido através desse outro profeta que tinha vindo de Judá, né? E esse homem, profeta velho ali, segundo o que está escrito, pediu então para seus filhos, né, a aprontar a sua condução ali, o seu jumento, e perguntou por onde o profeta que fora enviado de Deus estava retornando, né? Seus filhos falaram o caminho e ele foi e achou o profeta descansando, né? Debaixo de uma sombra, né? E aí nós vamos ler aqui no verso 18, né? O que está escrito. Olha esse detalhe maravilhoso assim, ó. E disse também, ó, aí eles se encontraram, né? E o profeta convidou ele para que ele viesse até a sua casa, né? A casa do profeta velho. Veja bem, e disse-lhe também, o profeta velho aí falando, né? Eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma
e coma pão e beba água. Porém, olha bem, entre parênteses, porém mentindo-lhe. Assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, ao profeta velho, né? E clamou ao homem de Deus, porque que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porque foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor te mandara, antes voltastes e comesses pão e bebesse água, no lugar em que o Senhor te dissera que não comerás pão nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Olha que história, né? Veja bem, o profeta velho, né? Ali resumindo então essa história, o profeta velho encontra o profeta original mandado por Deus lá da tribo de Judá, que veio até Betel trazer a palavra de Deus, encontra no caminho e insiste com ele, diz: não, vamos lá comer pão, vamos beber água, vamos lá em casa, tu é profeta que nem eu. Só que o profeta original enviado por Deus para trazer a mensagem diz para ele: não, mas Deus disse que não era para mim, né? De comer pão, beber água nessa terra. E desobedece à voz de Deus, seguindo o conselho do profeta velho, porque o profeta velho vem em mente para ele, dizendo para ele que não, um anjo do céu me falou que você pode ir porque nós somos igual, nós somos profeta e tá tudo certo. E o profeta enviado por Deus desobedece à voz de Deus e entra, consiste, né, com ele, e entra na sua casa, come pão e bebe água, e ali desobedece à voz de Deus. Desobedece à voz de Deus, e qual o fim? Para nós encerrarmos essa história, né? Qual o fim que leva o profeta desobediente? Quando ele sai da casa desse profeta velho, ele segue seu caminho, e no caminho um leão, segundo a palavra de Deus, o devora, né? E acaba tirando a vida ali do profeta enviado, porque ele desobedeceu à voz de Deus e foi punido por Deus, né? Naquele momento lá. E o leão e o jumento ficam parados, né? E olha que mistério, né? Não era para o leão matar o jumento, não era para o leão comer o jumento, mas não, Deus tinha mandado o leão somente matar o profeta. Nem o corpo do profeta o leão comeu, e nem o jumento, segundo a palavra de Deus ali, né? Você pode então ver essa história, continuar ela maravilhosa, é bonita ali, para ver a história, né? Pode ficar como lição para nós nos dias de hoje, né? Que o quê? Que nós não devemos, veja que naquela época quem desobedecia à voz de Deus, porque era uma ordem direta, como ele era punido, né? Como esse profeta pagou então com a sua própria vida, né? Então é uma história aí que a gente separou para nós conversarmos aqui no canal um pouquinho, né? E com assim resumidamente, mas você pode, pela graça de Deus, analisar melhor essa história, ver mais os detalhes, né? Lendo então ela no livro de Reis, capítulo 13, né? Ela narra ali bem a história, né? Também o profeta velho ali, né? Passa recomendações a seus filhos. O profeta velho vai lá depois, né? Vocês podem acompanhar isso. Recolhe o cadáver do profeta de Judá, enterra, faz o sepulcro dele, dá ordem para os seus filhos, diz para os seus filhos: ó, meus filhos, quando eu morrer, né, vocês me põem junto com o profeta, né? Então tem uma história ali muito bonita, né, para ler e apreciar, quem gosta da história, né? Essa é uma história então da tribo de Israel, da tribo de Judá, da desobediência de um profeta, né? E custou caro, custou a vida dele, né? Por um pedaço de pão, um copo d'água. Ele desobedece à voz de Deus, ouvindo outro profeta que usa de mentira, né? Então, veja bem, qual é que é o resumo então dessa obra no dia de hoje, né? Qual o resumo dessa mensagem para nós aqui no canal? Mesmo que muitas vezes, né, se Deus mandou você
fazer algo para o Senhor. Tome cuidado, né? Porque às vezes você pode achar que, né? Às vezes muitos podem chegar do teu lado, sendo homem de Deus, mulher de Deus, às vezes mentindo, né? Querer tirar você do caminho. Não desvia do caminho do que o Senhor te mandou. Faça o que o Senhor mandou. Siga o caminho que o Senhor mandou. Faça o que o Senhor mandou você fazer, né? E aí não vai ter problema. Agora, se desobedecer o Senhor, né? Hoje o Senhor não está punindo com morte, mas as consequências espirituais são grandes em nossas vidas. Então vamos fazer aquilo que o Senhor mandou, agradando o Senhor, né? Fica aí uma história para nós observarmos, né? E o que nós puder tirar de aproveito aqui, nós vamos tirar sim, então, na presença do Senhor. Um abraço, que Deus abençoe a todos, até breve, em nome do Senhor Jesus.